Papaizinho querido, fala aos nossos corações, Senhor. Somente Tu conheces individualmente cada um de nós. Somente Tu podes fazer o milagre de falar de uma maneira particular a cada um dos Teus filhos. Produza, Senhor, esse milagre através deste instrumento que quer se colocar em Tuas mãos. Que da mesma forma como no Pentecostes, um homem falava e Tu interpretavas segundo a necessidade e conhecimento de cada um, Senhor. Que mais uma vez esse milagre aconteça aqui e agora. Que o Espírito de Deus fale de uma maneira particular a cada um dos filhos que aqui se encontram. Te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Espera, Senhor. Esse é o título do nosso sermão de hoje. Espera. Espera um pouco mais, Senhor. Não vem por enquanto. Não vem por enquanto. Espera, Senhor, mais um pouquinho. Ainda não é a hora. Curiosamente, alguns minutos atrás, nós cantamos um hino que parece que não tem nada a ver com o sermão de hoje. O sermão fala de espera, Senhor. No entanto, nós acabamos de cantar sobre um doce lar. Doce lar. A terra nós vamos dos fiéis e dos santos. País de glória infinda, de bênçãos e luz. Já fartos estamos de vaguear pelas trevas. Ao lar em breve iremos com Jesus. Doce lar, doce lar, doce lar. No lar habitaremos com o nosso Jesus. Não entram desgostos nesse lar, nem tristeza. Só paz e alegria ali reinarão. E nosso caminho nós vamos, pois animosos, pois Cristo, nosso Mestre, nos deu a salvação. Andemos ousados para o lar, bem contentes, embora carregando o opróbrio da cruz. A terra avistamos com seus lindos campos. Ali nós viveremos com o nosso Jesus. Que coisa, meus irmãos. Que sonho. Que inspiração. Eu fico muitas vezes admirado com a inspiração que só o Espírito de Deus pode atribuir a autores como um hino desse. Glória infinda, bênçãos e luz, fartos estamos de viver nessas trevas, almejamos o fim do desgosto, da tristeza, almejamos o dia em que haveremos de viver só paz e alegria. Sim, nós cantamos doce lar. Cantamos doce lar. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitas vezes cantamos isso, mas no fundo, nós estamos dizendo, ainda que não seja explicitamente, mas a nossa vida, a nossa maneira de ser, embora cantamos sobre um doce lar, nós, de alguma forma, continuamos dizendo, não, Senhor, espera ainda um pouco. Espera ainda um pouco. Nós conhecemos muitas passagens bíblicas que nos fazem almejar esse lar. Apocalipse 21. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 21. Apocalipse 21, ali nos diz, de 1 a 4, sobre esse lar. Diz ali, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Eu vou para o versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o lar que nós almejamos. Infelizmente, muitas vezes da boca para fora. Isaías, capítulo 65, e no versículo 17, diz ali o seguinte: pois eis que eu crio um novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Sim, meus irmãos, em breve não haveremos de sofrer a lembrança das coisas desagradáveis, porque elas não nos farão mais sofrer. Isaías capítulo 25, o versículo 8, diz ali: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Vamos agora para Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Coríntios capítulo 15, versículo 16, ali diz o seguinte: porque se os mortos não se ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou, a certeza da ressurreição. E no versículo 51 a 55 diz ali, 50 em diante: isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao soar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Meus amigos, é isso que nós almejamos. Verdadeiramente nós almejamos o céu. Verdadeiramente, teoricamente, nós ansiamos com esse céu. Mas, infelizmente, eu quero vos dizer, e quando digo isso é a partir de mim. Ai de mim, se imaginasse que estaria pregando só para os senhores. Estou pregando em primeiro lugar para mim. Infelizmente, meus amigos, nós, intelectualmente, muitas vezes almejamos o céu, mas, infelizmente, na maioria das vezes, estamos agarrados à terra. Estamos agarrados à terra. Há um covarde, há um derrotado, que ele utiliza todos os meios para nos ludibriar. Há um covarde que nos bombardeia diariamente. Há um covarde chamado Satanás, o acusador, que nos bombardeia diariamente, nos desviando a atenção daquilo que deveria ser o maior anelo das nossas vidas. Infelizmente, é uma realidade. Mas é só conosco? No passado também foi assim, meus amigos. Eu quero fazer uma pequena retrospectiva sobre o povo de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus, meus amigos, Israel, ele veio a acontecer, humanamente falando, através da linhagem de Abraão. Nós sabemos que Abraão teve Isaque, e Isaque teve Jacó, e Jacó, na realidade, ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as tribos de Israel, e mais tarde, meus amigos, nós sabemos que houve fome na terra do Egito, de Israel, na terra, no clã, no local onde eles viviam, e nós nos lembramos que Israel teve que, por algum motivo que todos nós conhecemos, uma vez que José tinha sido vendido escravo para o Egito, uma vez que José estava no Egito, nós conhecemos a história, e de alguma forma Israel foi levado ao Egito como hóspede, porque a fome assolava Israel. Israel, através de José,
por causa da fome, como já sabemos, deslocou-se para o Egito. Mas, meus amigos, o curioso é que anos depois, aqueles que eram hóspedes, agora eram escravos. Os antes hóspedes agora se tornavam escravos. Sim, meus amigos, porque humanamente falando, tudo passa. Não devemos nos iludir. Humanamente, os planos humanos e as coisas desse mundo, elas sempre passam e passarão. Não há nada nesse mundo perene. Tudo passa. Hoje hóspede e amanhã escravo. Assim aconteceu com o povo de Israel. Mas, meus amigos, felizmente o nosso Deus não é um Deus que deu corda no relógio e se ausentou. O nosso Deus é um Deus que nos ama. O nosso Deus é um Deus que participa da nossa vida, conhece as nossas aflições, conhece os nossos anseios, conhece os nossos sofrimentos. E Deus olhou e viu a aflição do seu povo. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Ali diz, vi, porque Deus vê, meu irmão. Ali diz, ouvi o seu clamor. Eu quero lhe dizer que Deus ouve o seu clamor, vê a sua angústia. Conheço-lhe o sofrimento. E conhecendo o sofrimento, meus amigos, Deus resolveu levantar um homem. Resolveu chamar um homem chamado Moisés. E Deus fala com Moisés através da sarça ardente. Através de Moisés, Deus liberta o seu povo da escravidão. Nós sabemos que o episódio não foi assim tão simples da libertação. 10 pragas tiveram que cair, mas finalmente Moisés, no poder de Deus, ele consegue libertar o povo da escravidão. E o povo sai num êxodo rumo à terra prometida. E por 40 anos eles jornadeiam pelo deserto, mas finalmente o destino estava ao alcance dos seus olhos. É hora de atravessar o rio. É hora de atravessar o rio. Estamos no limiar de uma nova fase, de uma nova vida. É hora de atravessar o rio. Mas Moisés já estava morto. O grande Moisés estava morto, o líder de tantos anos. Aquele que havia guiado, Deus havia guiado o povo através dele. Moisés estava morto. Mas, meus queridos amigos, a grande verdade é que Deus não desampara o seu povo, porque antes da morte de Moisés, Deus já havia levantado um outro homem. O próprio Moisés já havia ensinado, doutrinado o seu sucessor Josué. Outro líder deveria continuar e conduzir a obra. Josué deveria levar avante a obra sem se desviar do verdadeiro rumo, do objetivo original. Deus permitiu que Moisés dormisse. Deus levantou Josué. Sabeis por quê, meu irmão? Meus irmãos? Porque Deus quer mandar para a gente a seguinte mensagem: Deus não depende do homem. Deus não dependia de Moisés. Deus não depende de Josué. A tua e a minha salvação não depende de homem algum, nem de pastor, nem de denominação. A sua salvação e a minha salvação depende só e exclusivamente dos méritos de Jesus, aquele que deu a vida por ti e por mim. Na realidade, Moisés estava morto. Deus levantara um novo líder, porque Deus queria desviar os olhos dos homens da idolatria a alguém. Hoje, meus irmãos, nós vemos na cristandade verdadeira idolatria a líderes religiosos, pessoas que seguem líderes humanos em vez de seguir a Deus. Nem mesmo Moisés poderia conduzir o povo à terra prometida, pois ele seria tido como aquele que os introduzira na terra prometida, quando na realidade, meus amigos, o que Deus quer é que nós saibamos que o poder
não está no homem, o poder está em Deus. Deus sempre quis e quer utilizar instrumentos. Sim, meus amigos, porque você é nada mais, nada menos do que a boca de Deus, os braços de Deus, os pés de Deus. Na realidade, Deus anda, Deus fala, Deus faz, através de você e através de mim. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, se o permitirmos, porque o nosso Deus não é tirano ao ponto de nos impor nada. Deus quer que nós sejamos a boca dele, os pés dele, os braços dele. Meus amigos, quero lhe dizer que o perigo de imaginarmos que algum homem ou alguém possa fazer com que nós realmente consigamos a verdadeira vitória, tempos felizes, meus amigos, é uma utopia. Dentro de poucos dias nós teremos eleições. É uma utopia você imaginar que um Lula ou um Bolsonaro vai resolver o teu problema, ou não importa quem seja. A solução, meu irmão, não está em Lula, nem em Bolsonaro, nem em nenhum homem. Essa é a grande verdade. Deus quer utilizar homens, mas eu não quero me deter na questão da liderança, quer seja de Moisés, quer seja de Josué, ou de qualquer outro homem. Eu quero hoje, meus amigos, enfatizar o objetivo e o alvo de Israel. Sim, o objetivo e alvo de Israel, após vaguear muito, era atravessar o rio e tomar posse da terra prometida. Qual é o nosso objetivo como povo, meus irmãos? Estamos vagueando há muitos anos, Israel vagueou durante 40 anos. Há quantos anos nós temos vagueado por esse deserto, por esse mundo? Meus amigos, após muitas vagueações, finalmente Israel estava na margem do rio. Sim, à margem do rio. Do outro lado do rio havia uma terra linda e encantada. Uma terra linda e encantada do outro lado do rio. Do outro lado do rio havia felicidade total. Do outro lado, meus amigos, havia tudo que o povo imaginava ser o melhor, tudo ao alcance da vista. E agora? Por que eles continuavam do lado de cá do rio? É a pergunta que eu faço. A pergunta que eu faço agora, meus amigos, se eles vaguearam durante 40 anos, se tiveram 1001 dificuldade, se tiveram 1001 desafios, meus amigos, por que agora que eles estavam na beirada do rio, era só atravessar o rio, e eles poderiam se apossar daquilo que eles tanto sonhavam? O que os impedia? O que nos impede hoje, meus amigos, o que nos impede de atravessarmos, o que impedia eles de atravessarem? Será que o rio era uma barreira intransponível? Pergunto eu. Será que o rio era realmente uma barreira intransponível? Não devemos nos esquecer que logo no início, quando Israel saiu do Egito, eles estavam de frente para o mar, não para um rio. Estavam de frente para o mar. O que havia na frente deles, a barreira, não era um rio, era um mar. E o que Deus fez? Deus abriu o mar. Será que para Deus seria difícil abrir agora o rio? Meus amigos, será que a barreira era um rio? Não, não era, porque o mar não tinha sido uma barreira. Deus abriu o mar. Deus fez mais do que isso, meus amigos. Deus derrotou Faraó e todo o seu exército. Na hora da fome, Deus fizera cair pão do céu para alimentar o povo. No meio do deserto, Deus fez brotar água para saciar a sede daquele povo. Na jornada, Ele havia derrotado exércitos e exércitos. Uma cidade fortificada havia caído, haviam caído os seus muros ao toque de clarins, de cornetas, meus amigos. Milagres e milagres Deus já havia feito. Será que o rio seria uma barreira para eles? De maneira nenhuma, meus amigos.
o que os segurava desse lado, na realidade, não era outra coisa senão o desejo de: deixa para depois, Senhor. Espera, Senhor. Não vem por enquanto, não quero atravessar por enquanto. Essa é a grande verdade. Mas, assim como Deus usa homens, Satanás também utiliza instrumentos. E naquele momento, um inimigo sutilmente utilizou um homem respeitado, um homem que era admirado, um homem chamado Balaão. Deus utilizou aquele homem, e aquele homem sutilmente, sem o uso da força, ele conseguiu aquilo que ele, pela força, jamais teria conseguido. Ele conseguiu deter o povo de Israel do lado de cá do rio por muito tempo. Balaão, homem respeitado, ele conseguiu introduzir a idolatria dentro do arraial. Balaãos modernos têm conseguido introduzir a idolatria nos nossos arraiais. A idolatria é graça no meio da cristandade. A idolatria, meus amigos, é a teologia da prosperidade e outras teorias mais têm sido introduzidas no meio cristão. E eu quero vos dizer que, infelizmente, Balaãos também encontramos no seio da igreja verdadeira. Só rogo a Deus que não seja você e não seja eu. E se por acaso somos, que Deus faça o milagre de nos transformar. Porque, na realidade, infelizmente, o inimigo, a exemplo de Deus, ele também utiliza instrumentos. Balaão introduzia agora a ganância, a liceosidade, tudo dentro do arraial sutilmente introduzido. Festas pagãs, mundanismo, prostituições. Ninguém mais almejava atravessar o rio, porque estava bom demais. Estava bom demais, para que atravessar o rio? O mundo estava dentro do arraial. Hoje, meus amigos, eu quero vos dizer que o mundo está dentro da igreja. Hoje, meus irmãos, quero vos dizer, com dor no coração, hoje o mundo está dentro do lar. Hoje, meus amigos, o mundo, a tática usada pelo inimigo através de Balaão, ela tem sido introduzida no seio das nossas famílias. As nossas famílias têm sido bombardeadas frequentemente, diariamente, por Balaãos modernos, Balaãos bonitos, Balaãos que cantam bonito, Balaãos que têm uma imagem, verdadeiros ídolos, usados pelo inimigo, têm entrado nos nossos lares, têm destruído as nossas famílias, têm disseminado, meus amigos, aquilo que pela força jamais conseguiriam. Israel se sentia bem, sim, afinal de contas Israel tinha a arca do concerto estava com eles, Shekinah, ali estava a arca do concerto, a presença de Deus. Eles eram circuncidados, eles eram da linhagem de Abraão. O que mais eles precisariam? Nada mais precisavam. A igreja dos últimos dias, ela se sente rica, abastada. Laodiceia, cega, pensa que enxerga. Eu tenho uma curiosidade, meus amigos, que quero partilhar com vocês. Uma vez lendo um artigo, eu soube, não sei se ainda é assim, mas o artigo dizia que o estado mais evangélico do Brasil é o estado do Rio de Janeiro. É incrível. Quando eu vi aquele artigo, eu não acreditei. Um estado corrupto como esse, um estado onde não se pode confiar nem nas autoridades,
Um estado em quando você está passando, com todo respeito a algum amigo, algum irmão policial aí, com todo respeito, meus amigos, porque não posso generalizar, mas quase que poderia. Um estado em que você está passando por uma blitz de polícia, você tem mais medo da blitz da polícia, muitas vezes de ladrão. Um estado do Rio onde o número de evangélicos é maior do que qualquer outro grupo. No entanto, um estado corrupto. Dá pena ver isso assim, meus irmãos? Eu quero vos dizer que o mundo está cheio de cristãos contaminados pelos Balaãos da vida. Estou falando, e algumas pessoas estão me assistindo na internet. Eu quero te rogar a Deus, meu irmão, que essa mensagem seja dirigida a você. E você também. Porque eu tenho certeza que nessa manhã Deus, Ele quer falar a todos, mas especificamente, talvez Ele esteja querendo se dirigir a alguém. Talvez você que está na internet. Meu amigo, cuidado. Essa internet que hoje está sendo uma bênção para você, ela muitas vezes tem sido um instrumento nas mãos do inimigo para destruir as famílias, os lares. Meus amigos, a grande verdade é que a barreira já não era o rio naquele momento. Meus amigos, a grande verdade é que o rio já não era problema para eles se apossarem da terra prometida. O rio se tornou a desculpa. Qual é a tua desculpa hoje? Qual é o teu rio hoje? Hoje, qual é o nosso rio? Qual é a nossa desculpa? Qual é a tática de Balaão que tem esfriado o nosso anseio de atravessar o rio? Muitas vezes, quando vou a um shopping ou a algum lugar, eu vejo uma cena muito familiar. Não sei se vocês já viram. Os pais dizem para as crianças: filhos, vamos embora, já está na hora. E a criança diz assim: não, papai, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vamos, meu filho, já é tarde. Não, papai, espera. E às vezes até o pai fala assim: já não te chamei? E a criança diz: ah, pai, eu não ouvi. Eu te chamei, mas eu não ouvi. Meus amigos, a grande verdade é que nós, como as crianças, estamos querendo mais um pouquinho do shopping. Nós também fingimos que não ouvimos o chamado de Deus. Só mais uma fichinha, só mais uma ficha. Na realidade, o que nos detém é o prazer de ficarmos aqui desse lado. O que nos detém, meus amigos, em muitos casos, e na maioria dos casos, são os nossos planos, que estão muito arraizados aqui no planeta Terra, no aqui e agora. O que nos detém, meus amigos, muitas vezes, é talvez a nossa faculdade, talvez o nosso diploma, porque, meus amigos, quero vos dizer que até mesmo coisas boas, muitas vezes são utilizadas pelo inimigo para desviar a nossa atenção do foco maior da nossa vida. Meus amigos, muitas vezes é o lazer, muitas vezes é a TV, a internet. O que não faltam são meios para desviar a nossa atenção. Muitas vezes, meus amigos, eu quero vos dizer que a minha empresa, principalmente numa crise como nós estamos vivendo, ela me consome de tal maneira, meus amigos, que eu tenho vergonha de dizer para vocês, eu às vezes também perco o foco. Quantas vezes nós perdemos o foco? Quantas vezes, meus amigos, nós almejamos intelectualmente alguma coisa, mas nós estamos muito focados nos nossos empreendimentos, ocupados demais. Eu preciso primeiro me formar. Eu preciso antes comprar uma casa. Eu preciso ver o último lançamento da moda ou da Apple. Se eu não tiver esse iPhone, se eu não tiver esse aparelho, eu sou um infeliz. Ó, Senhor, não vem ainda não, que eu preciso primeiro comprar ou assistir o último lançamento daquela série, daquela novela.
Eu não tenho tido tempo para ti, mas tão logo acabe essa novela, acabe essa série, tão logo eu compre meu iPhone, eu vou ter mais tempo para ti, Senhor. Mas eu quero te dizer que o inimigo logo traz uma outra coisa que apele para nós, e ele tem desviado a nossa atenção, tem desviado. Espera, Senhor, não vem por enquanto. Quero caminhar para a conclusão. No capítulo 14 de Lucas, 18 em diante, nós vemos ali, Lucas 18, vamos dar uma olhada, eu não queria me alongar, mas Bíblia de pregador é cheia de papel. Lucas 18, versículos 20 em diante. Lucas 18, será que eu anotei errado? Não, 14, perdão. Lucas 14, nós vamos ler os versículos 18 em diante. Diz ali: não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, na realidade o rei convidou para uma ceia, e as pessoas começaram a se desculpar. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que te me venhas por escusado. O outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Parece até a tua vida e a minha vida. Parece até eu, dizendo: meu Deus, desculpe, não vou ao culto hoje, de quarta-feira, não poderei ir ao culto de domingo. Não que o fato de vir ao culto seja suficiente, porque, infelizmente, muitas vezes na igreja, pessoas que frequentam todos os cultos não frequentarão os céus. Mas um bom sinal daqueles que hão de frequentar o céu são aqueles que frequentam os cultos. Não é determinante, mas, meus amigos, muitas vezes eu, por causa da empresa, por causa do dia a dia, tenho me ausentado, tenho deixado de vir. Muitas vezes são coisas, não são desculpas, são mais do que justas. Alguém que frequenta uma faculdade, está terminando alguma coisa. Meus amigos, quem sou eu para atirar a pedra em alguém, meus irmãos? Mas a grande verdade é que muitas vezes, meus amigos, nós, a exemplo daqueles convidados, também procuramos e temos boas desculpas. Na realidade, tudo é uma questão de prioridade. O que é prioritário? A minha empresa? O que seria prioritário para eles? Reverem o campo que já compraram? Vocês vão de convir que quem já comprou um campo deve ter examinado ele antes. Então, na realidade, dizer que não ia para a festa porque precisava ver o campo era uma mera desculpa. Outro dizer: não, eu comprei 5 juntas de bois, é a desculpa de alguém que comprei uma frota de carros, de ônibus, de caminhões, está entendendo? E por causa da minha empresa, por causa da minha frota, por causa das juntas que eu comprei, eu não posso ir. Meus amigos, a grande verdade é que muitas vezes usamos desculpas, quando na realidade não é não posso, é não quero, não quero. Nada de errado, tudo certo, não há mal algum em comprar, não há mal nenhum em casar, não há mal algum nisso. O problema está quando nós colocamos isso como foco principal da nossa vida, quando na realidade o anseio maior está do outro lado do rio, e nós ficamos estacionados do lado de cá. O tempo passa, meus amigos. Como o tempo passa? E se há um tempo em que tenho sentido o tempo passar, é esse. Vendo meu pai sobre uma cama com seus 94 anos, vendo aquele homem que antes era um líder, vendo aquele homem que antes era cheio de independência, cheio de iniciativa,
vendo aquele homem agora, alguém ter que trocar para ele uma fralda, vendo agora aquele homem sobre uma cama, vendo aquele homem agora, meus amigos, carecendo e dependendo de tudo e de todos, vendo que agora, no próximo mês, estará completando 94 anos, ao quebrado, dependente, olhando para mim hoje de manhã. Eu não sou muito, eu tenho um defeito, eu não sou nada, sei lá, não sei se o termo é certo, vaidoso com a minha aparência. Eu sou até às vezes meio relaxado, confesso para vocês, que às vezes entro no elevador, a minha mulher fala: rapaz, você não penteou o cabelo direito? E hoje de manhã, quando eu vinha para cá para a igreja, botei a roupa, resolvi pegar um pente e penteei o cabelo, e aí eu olhei, eu acho que há tanto tempo não olhava direito no espelho, e eu vi um coroa, um velho, cabelo branco, eu quase que precisei de uma lente de aumento para conseguir descobrir um cabelo preto na minha cabeça. Meus amigos, o tempo passa, já não tenho 16 anos como eu tinha algum tempo atrás, quando ansiava por tirar uma carteira de motorista para poder dirigir sem a polícia me prender. Almejava aos meus 15, 16 anos, fazer 18 anos para poder tirar a minha carteira de motorista. Hoje, meus amigos, 66 anos nas costas. O tempo passa, meus amigos, o tempo passa, porque tudo que é humano passa. A juventude passa, a beleza passa, as rugas vêm, os bens podem acabar, a saúde, meus amigos, muitas vezes vai embora, casamentos belos, lindos, maravilhosos, promessas de amor, infelizmente muitas vezes passam, porque tudo que é humano, infelizmente passa, meu amigo. Mas eu quero te falar de uma coisa, de algo que não passa. Quero te falar de algo eterno, e esse algo está do outro lado do rio. Esse algo Deus tem preparado para nós. Esse algo, meus amigos, em breve Deus há de nos dar. Sim, meu irmão, eu almejo atravessar o rio. Eu almejo atravessar o rio. Mas curiosamente, meu amigo, sabe por que eu almejo atravessar o rio? Eu almejo atravessar o rio porque do outro lado do rio eu não terei que conviver ou viver as coisas que eu vivo hoje. Meu amigo, eu não sei como será o céu. Duvido que alguém saiba como será o céu. Duvido. Quem que pode descrever? Quem que pode falar sobre algo que ninguém viu? Esse negócio de dizer que o céu vai ser assim, ou assim, ou assim, assim, meu amigo, é tudo, você pode até acertar 1%. Ninguém tem condição de saber como será o céu. Por isso, meu amigo, eu particularmente, eu não almejo o céu por causa das coisas que eu não sei como serão. Sabe por que eu almejo ir para o céu? Porque eu sei que ele vai ser diferente do que é a terra hoje. Eu almejo o céu, sabe por quê? Porque lá no céu eu tenho certeza que os meus cabelos, que agora são brancos, daqui a pouco posso nem tê-los. Eu almejo o céu porque eu tenho certeza que no céu jamais irei a um hospital, Silvestre ou qualquer outro hospital, para visitar o meu pai sobre uma cama, dependendo, colocando comida por sonda para ele poder viver. Eu almejo o céu, não é porque pelo que ele terá, sim, também pelo que ele terá, mas o que ele terá eu não sei o que é, mas eu almejo o céu pelo que ele não terá. Sim, meu irmão, no céu não haverá doença, não haverá morte, não haverá inveja, não haverá cobiça. No céu, meu irmão, não haverá cemitério, no céu não haverá deserto,
No céu você nunca vai ouvir a sirene da polícia ou do bombeiro. No céu, meu irmão, você não vai precisar passar por blitz. No céu você não vai ter assaltante. Que coisa maravilhosa vai ser o céu. Só o fato de não ter essas coisas, meus amigos, já almeja o céu. Imagina aquilo que olhos não viram. Não vai ter essas coisas agradáveis e ainda de sobremesa nós vamos ter coisas que nós nem imaginamos que possam existir, meus amigos. Um Éden restaurado, um Éden, é lá que nós haveremos de viver. Almejo o outro lar, por lá não ter o que aqui eu tenho. Almejo o céu, meu irmão, porque lá não haverá choro. Almejo o céu, porque lá não haverá viúvas, órfãos. Almejo o céu, meus amigos, porque lá não haverá conflito de gerações. Há algum tempo atrás, antes de meu pai ficar entravado, teve um dia que eu levei para a fábrica. E eu entrei com ele, segurando a mão dele, para ele não tropeçar. E eu entrei com ele, amparando ele. E um dia desse, a minha funcionária, ela virou e falou para mim: seu Mélico, uma das cenas mais bonitas que eu vi foi o senhor conduzindo seu pai pela mão. Mas ela foi mais longe. Ela disse: seu Mélico, você tem uma funcionária que trabalha contigo há 50 anos, se chama Silvia. Eu vou trabalhar com seu filho, com o Dani, e o senhor, quando estiver velho, eu tenho certeza que o Dani vai te levar pela mão, assim como o senhor levou o seu pai pela mão. Meus amigos, deu vontade de falar para ela: você está muito enganada. Você está redondamente enganada, Joana. Eu almejo um céu e almejo a volta de Jesus em breve. Almejo, muito em breve, que você veja, não o meu filho me levando pela mão, porque eu esteja velho ao quebrado. Eu almejo que muito em breve você possa me ver, junto com meu pai e meu filho, os três com a mesma idade cronológica, nós três brincando de amarelinha, nós três disputando uma corrida, nós três tendo o prazer de desfrutar das mesmas coisas, porque uma das maravilhas do novo céu, uma das maravilhas do outro lado do rio, é que não haverá conflito de gerações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja das ciladas dos balaões modernos, e que jamais desviemos os olhos daquilo que Deus tem preparado para nós, do outro lado do rio. Louvado seja Deus por isso. Amém. Além do rio. Felicidade
Paizinho querido, queremos atravessar o rio, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor, foi cantado alguns momentos atrás. Sim, o Deus do impossível. Tu já fizeste o impossível, Senhor, abriste o mar, fizeste pão cair do céu, água brotar das rochas, fizeste cegos enxergar, coxos andarem, Senhor. Ó Deus querido, Tu podes todas as coisas. Por favor, amolece esse coração, Senhor. Toca o coração de alguém a quem Tu queres falar de uma maneira particular. Toca, ó Deus, os nossos corações. Tu que és o Deus do impossível, Senhor. Ó Deus, faça o milagre de nos salvar. Mas mais do que isso, Senhor, te rogamos um milagre maior. Salve não somente nós, salve nossas famílias, Senhor. Salve nossos filhos, Senhor. O teu inimigo é covarde, Senhor. O teu inimigo, Senhor, tem utilizado meios e mais meios, grandes artifícios, espetáculos, ídolos, pessoas, ó Deus, de vitrine têm sido utilizadas para que nós e os nossos filhos adquiramos coisas que nos destroem. Ó Paizinho querido, coloca o colírio nos nossos olhos. Faça o impossível. Salva-nos e salva a nossa família. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.
Amém.